Olá, queridos, graça e paz a todos vocês, dando início em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre, nós estamos em 2023. O título dessa lição, dessa revista é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com o exemplo da Palavra de Deus, queridos. E agora nós alcançamos também a lição de número 10. Essa lição de número 10 que vai ser aplicada no dia 4 de junho de 2023. O título dessa lição é Quando os Pais Sepultam Seus Filhos. É uma lição para refletir sobre a perca na família, né? Ninguém quer perder na família. Veja só, nós estamos aqui também, o texto dessa lição se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, versículo 9. Em todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, querido. Na verdade prática, diz o comentarista, não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Querido, nós temos aqui também os versículos para você, a gente está fazendo estudo na semana, né? Todo dia da semana tem uns versículos para você ficar por dentro de todo o assunto da nossa revista, da nossa lição. Nós temos também aqui os versículos-chave para a leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 13, versículo 16 ao 19. Nós não vamos ler, o vídeo não fica muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus, queridos. Desde já quero pedir a sua participação para você curtir, compartilhar, se você ficar por dentro de todo o nosso assunto, você se inscreva no nosso canal. Olha só, queridos, nós estamos chegando aí a aproximadamente 20 mil inscritos, tudo isso agradecemos primeiro a Deus e você que tem colaborado aí com a gente, né, de estar também compartilhando nossos vídeos. Queridos, nós estamos com uma forma diferente. Como assim? Agora eu estou lendo toda a revista, porque muitas das vezes a revista não chegou nas suas mãos, talvez a revista, muitas das vezes que a gente chega na banca, a revista já acabou, mas olha só, estou aqui passando toda a lição para você. Então se você está em algum lugar aí que você não pode estar assistindo o vídeo, coloca o fone no ouvido, né, e você vai estar por dentro da lição, porque quando chegar na hora ali da sua lição, você vai estar na hora da aula, você vai estar por dentro sem perder nada do assunto da nossa revista. Então, vamos lá para frente. Nós estamos aqui então, olha só, na introdução diz aqui o comentarista, a morte de um filho ou de uma filha é talvez a maior experiência de dor que um ser humano pode experimentar, sem dúvida alguma, né? O livro de Jó apresenta o quadro de perda dos filhos do patriarca, bem como seu período de dor e lamentação. Então é por aí que nós vamos tirar aqui uma lição de vida, né? Dentro da palavra de Deus, aqui no livro de Jó. E a palavra-chave dessa lição, queridos, é sepultar. Nós vamos estar aqui então, ver sepultar, né? Uma palavra muito boa, é um estudo de hoje de reflexão, queridos. Na introdução nós vemos aqui o comentarista, o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Veja só, querido, nessa lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Prosseguindo, nós vemos aqui, veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus consolo diante desse quadro? Como poderemos encontrar? Veja só, muitas pessoas perdem a esperança. No primeiro tópico, a família de Jó. No primeiro subtópico, quem era Jó? Vamos ver aqui então. Patriarca,
Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu uma época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Jó, capítulo 42, versículo 16, mas especificamente ele nasceu depois do dilúvio. Jó, capítulo 22, versículo 16, e tornou-se um homem rico e próspero. Jó, capítulo 1, versículo 3, também o capítulo 42, o versículo 12. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, homem sincero, reto, justo, temente a Deus, e por isso se desviava do mal. Jó, capítulo 1, versículo 8. Segundo subtópico, a esposa de Jó. Tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os seus bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas das quais ela teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Seu desespero afetou sua fé a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Jó capítulo 2, versículo 9. Ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua morte e transformasse o mal em bênção. Terceiro subtópico, os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Esses tinham uma rotina social de banquetes e muitas comidas e bebidas. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias, ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca, para o bem-estar espiritual de seus filhos. Jó, no capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. O resumo do tópico 1. Nós vemos aqui, Jó era um homem bem-sucedido, era casado e tinha muitos filhos. E em todas as áreas, o patriarca era próspero. O segundo tópico, lidando com a morte dentro da família. Não é fácil, queridos. Nós vemos que o primeiro subtópico, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos seus filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário. 1 Coríntios 15, versículos 55 e 56. Assim, todos ficaram perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo
e por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos retará na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. João capítulo 5, versículo 24. Segundo subtópico, razões para a tristeza, do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Jó capítulo 1, versículo de 1 a 5. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. Jó 1, de 1 a 13, 2, de 1 a versículo 6. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Eclesiastes 3, versículo 4. A tristeza e o choro passarão a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Terceiro subtópico, fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Jó 1:20. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso, o patriarca pode dizer em atitude e adoração: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 1, versículo 22. O resumo do tópico 2. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor. Terceiro tópico, os cristãos e o luto. Primeiro subtópico, não culpe a Deus. Não é muito difícil nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. Jó, capítulo 1, versículo 21, versículo 22. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistério na vida que não conseguimos desvendar na terra. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina é encorajar e suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia em que tudo estará patente diante de nossos olhos. 1 Coríntios 13, versículo 12. Segundo o subtópico, vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois, psicologicamente, isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a
com penetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. João capítulo 11, versículo 35. Terceiro subtópico, mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. 1 Tessalonicenses 4:13. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. 2 Coríntios 1, 3, 5. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 ao 18. O resumo do tópico 3. No período do luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter viva a esperança. Na conclusão, sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta esta declaração do salmista: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo de número 73, versículo 26. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar em Deus e esperar no Senhor. Queridos, eu quero deixar aqui também, não deixe de você ler esses versículos. Esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 3, que está escrito assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus das consolações. Queridos, então só Ele que tem misericórdia de nós e nos consola de todas as coisas. Por quê? Por que que Ele é o Pai das misericórdias? Porque Ele passou por tudo que nós já passamos ou que iremos passar. Ele passou por tudo. Então, por isso é que Ele tem a misericórdia de nós. Por isso Ele tem esse amor por nós, porque Ele nos consola. Só Ele pode nos consolar, né? Então, terminando aqui, fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês, né? Eu quero despedir de vocês como Moisés despedia o povo ali no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça as bênçãos sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre te levante o seu rosto e te dê a paz. Paz, amados.